Olá, boa noite a todos. Pensaram que hoje eu não vinha porque era sábado? E não podemos deixar, né, de realizar o nosso encontro, né, diário, de agradecimento ao nosso Deus, de busca pela presença do Senhor, né. Temos que ser constante naquilo que nós prometemos, né, que a Bíblia diz assim, que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir, né. Então, se nós prometemos estar aqui todos os dias, só quando realmente não é possível, né, que acontece algo que a gente não possa estar, mas se não, se for da vontade do Senhor e der tempo, temos que estar aqui, né. E o título de hoje é Resolva o passado e seu futuro estará garantido. Vamos ver o que essa palavra fala para nós hoje. Quantas vezes você teve o desejo de viver algo novo, mas foi impedido por estar preso ao passado e agarrado a coisas velhas, assim como fez a mulher de Ló, lembrada como um mau exemplo pelo próprio Jesus. Lá uma história de Ló encontra-se lá em Lucas 17, 39, 32. Se você quer meditar lá na Bíblia, ache lá, Lucas 17, 32, onde Jesus dá exemplo da mulher de Ló. Quem não resolve o passado ainda não está pronto para experimentar algo novo. Mas ao solucionar as coisas que ficaram para trás, é muito mais fácil viver um futuro garantido. Deus sempre nos lembra, por sua palavra, de que precisamos levantar a cabeça e nos esquecer de algumas dores sofridas em dias que não voltam mais. Porém, é importante lembrar-nos daquilo que de importante o passado tem a nos ensinar. Por isso, não guarde mágoas e ressentimentos. Às vezes dói, porque as feridas ainda estão abertas, mas é necessário pedir a Deus que as cicatrize e não deixar que o peso do que foi ruim no passado nos esmague no presente. Saiba que quem se apega às negatividades de dias que já se foram, deixa de viver as coisas positivas do futuro que Deus almeja. Por isso, quando resolver o seu passado, tenha a certeza de que isso contribui para garantir o seu futuro. Amém, queridos? Passado resolvido e presente bem vivido são futuro garantido. Graças a Deus por isso, né? Então, quando nós temos o nosso passado lá resolvido, né? Porque ninguém tá livre de ter um passado triste, um passado de dor, muitas vezes, um passado de perdas e tantas outras coisas, né? Mas nós temos que deixar para trás, né? E lembrar das coisas que já passaram como exemplo para nós não errar. Se foi algo que nós erramos, como exemplo para nós não errar de novo, mas deixar lá para trás e seguir em frente, né? Não olhar para aquilo que já passou, porque se já passou, se você coloca nas mãos do Senhor e pede perdão por aquilo que já passou, o Senhor perdoa e nem lembra mais. Então nós também não temos que nos lembrar, temos que deixar lá para trás as coisas que já passaram e viver o presente da melhor maneira possível para que o nosso futuro seja um futuro abençoado, né? Porque quando nós fazemos as coisas certas, com certeza o futuro vai ser melhor, né? Do que quando nós fazemos coisas erradas hoje, amanhã nós vamos colher, né? Porque a Bíblia fala, né? Que tudo que nós... E é a lei da semeadura, né? Que tudo que nós semear, nós vamos colher. Se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você, como o agricultor lá, se ele plantar milho, ele vai colher milho. Ele não vai colher feijão ou arroz, não. Ele vai colher aquilo que ele plantou. E na nossa vida espiritual também é assim, queridos. Tudo aquilo que nós fazemos de bom para as pessoas, nós vamos colher o bem. Talvez aquela pessoa não vai nos fazer bem, mas Deus vai colocar outra pessoa no caminho que vai te fazer bem, vai te ajudar, vai te estender a mão. É assim a lei. E nós temos que fazer o melhor que nós puder para todas as pessoas, né? Para que nós sejamos abençoados, para que Deus venha nos fortalecer, para que nós possamos colher
o fruto daquilo que nós vamos semear, né, queridos? Semear o bem, semear o amor para as pessoas, né? E não fazer nada que venha nos tirar a paz no futuro, né? Porque tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher, queridos. É a lei da semeadura. E nós temos que ter a certeza que estamos semeando coisas boas para nós lá no futuro ter um futuro mais tranquilo, mais abençoado e mais feliz, né? Amém? Porque não estamos livres de passar por luta, por dificuldade, mas temos que semear coisas boas para... Deu uma pane aqui, mas já voltou. Para colher coisas boas, né, queridos? Amém? Então é isso. E a perguntinha diz assim hoje: você já conseguiu se desembaraçar das negatividades do passado? Se não, por quê, né? Então por que você, se você ainda tem algo aí que está te prendendo para você crescer, para você ter uma vida abençoada, o que está faltando para que você faça isso? Perdoar alguém, pedir perdão para alguém? Não sei o que falta fazer, queridos, mas faça. Porque enquanto nós estivermos ligados lá no passado, nós não vamos prosperar no futuro, porque isso fica nos prendendo, ou seja, um perdão que nós não demos, ou que nós não liberamos para alguém, né? Ou que não pedimos, tudo isso nos tira, né, a paz, nós estamos sempre carregando um peso. O perdão é um peso que nós carregamos em nossas costas e nos faz sofrer. Então nós temos que liberar o perdão e perdoar, porque pedir perdão também, porque isso nos deixa livre para crescer, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida feliz, queridos, porque nada disso importa, né? Nesse mundo aqui a gente veio aqui com o propósito de viver uma vida abençoada e não ligada a coisas que nos tiram a paz, nos entristece, nos deixam tristes, né, queridos? Tudo isso nos afasta do Senhor e nós temos que buscar andar cada dia mais na presença do Senhor, cada dia mais perto do Senhor para nós sermos abençoados, né? Essa vida aqui é tão curta, né? Tantas pessoas que acabam morrendo cedo, indo cedo e não viveram nada, não tiveram nada de bom, porque não buscaram a presença de Deus, não buscaram conhecer mais a Deus, né? Os ensinamentos que Jesus nos deixou para nós termos a vida abençoada, né? E a oração do Pai Nosso que o Senhor ensina lá na Bíblia, né? Diz assim que nós temos que perdoar para que nós sejamos perdoados também. E tudo isso faz parte, né? De nós largar a carga que nós carregamos, né? Da mágoa, da tristeza, por não perdoarmos, né? Então é isso. E devemos deixar o passado para trás e viver o futuro, o presente, da melhor maneira possível, né, queridos? Amém? Deus abençoe, Mari. Que bom que você está aí me ouvindo. E é isso, queridos. E agora eu quero convidar vocês para nós estarmos orando, agradecendo a Deus por mais um dia abençoado. Pedir que o Senhor venha nos dar um final de semana abençoado, que nós possamos descansar, renovar as nossas forças para o início de semana, né? Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Paizinho querido, neste momento, Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, queremos Te agradecer, Pai, por mais um dia abençoado na Tua presença, por mais uma semana que nós vencemos, Pai, que o Senhor nos deu graça, nos deu força, nos deu saúde, Pai, para vencermos mais uma semana. Te damos graça, Pai, por mais um dia. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nos dá graça, nos dá força, nos capacitar cada dia mais, Pai, para realizarmos aquilo que nós precisamos realizar, para nós ter força, Pai, para realizar o nosso trabalho, para
fazer aquilo que nós fomos chamados também para fazer, Pai. Que o Senhor nos capacite, nos dê graça, nos dê força e nos ensine, Pai, a ter uma vida abençoada, uma vida de paz, ter uma vida de comunhão uns com os outros, viver em harmonia, Pai. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre cada família, sobre cada lar, Pai. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um, Pai, derramando bênçãos, derramando cura, libertação, Pai. Oh, Deus amado, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos dê graça, nos dê força e nos ajude, Pai, na caminhada. Que o Senhor nos ajude a esquecer tudo aquilo que se passou, que nós tivemos que viver e possamos viver uma vida no presente, Pai, fazendo o melhor de nós para que tenhamos um futuro abençoado, um futuro digno, um futuro onde o Senhor estará nos abençoando e ainda teremos direito à salvação da nossa alma, Pai. A ter um encontro contigo, Pai, quando chegar a nossa hora neste mundo, possamos subir com o Senhor com a certeza, Pai, que fizemos o melhor de nós aqui nessa terra, Pai. Deus amado, eu te louvo e te agradeço por cada vida, Pai. Te peço, abençoa, Pai. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E para vocês que são aqui de Pato Branco, que vocês que não têm uma igreja para vocês ir, que não vão em nenhuma igreja, eu estou convidando vocês para participar amanhã, domingo, 7 horas, tem culto lá na minha igreja, o Brasil para Cristo. Encontra-se ali no bairro Bonato, na rua Anchieta, 1120, queridos. Mas é só vocês colocarem ali no Google ali o nome da igreja, o Brasil para Cristo, em Pato Branco, vocês vão encontrar. Amém? E vão lá nos fazer uma visita, vão conhecer a Deus, ouvir a palavra do Senhor, orar conosco e sentir a presença de Deus, porque é na casa do Pai que nós renovamos nossas forças. Paz, Sandra, Deus abençoe, e que vocês possam, cada um de vocês, buscar a Deus em todo o tempo, né, queridos? Ir para a casa do Pai, adorar o Senhor, tirar o domingo, pelo menos, para ir, você que não tem costume de ir numa igreja, ir buscar Deus, vá na casa do Pai, vá adorar, vá buscar, vá celebrar o Senhor na casa do Senhor, né? Porque nós temos que ter um lugar, queridos, para buscar ao Senhor. Até lá no passado, os profetas, como Abraão, ele estava sempre viajando, mas quando ele chegava num lugar, ele ia lá e erguia um altar, um lugar separado para ir fazer as ofertas ao Senhor, adorar, agradecer. E nós hoje temos as igrejas, querido, onde nós podemos se encontrar todos para adorar ao Senhor, agradecer, render graças ao Senhor. Então vão na casa do Pai, busquem a Deus, porque sem Deus, querido, nós não somos nada. Amém? Deus abençoe todos, tenham um domingo abençoado e vão na casa do Pai adorar o Senhor, porque é só Ele que é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração, né, queridos? Amém? Uma boa noite, um bom descanso para vocês.